conseguimos vencer a nós mesmos. Nas 7 igrejas de Apocalipse, da Ásia, lá do Apocalipse, foram todas constituídas por Deus. Mas somente duas, elas foram fiéis. Foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, porque foram perseguidas, mas não negaram o Senhor na terra. Foram provadas, foram abençoadas, porque mesmo provadas na terra, faltando tudo, foram fiel a Cristo. Esmirna e Filadélfia. 7 igrejas foram levantadas: igreja de Efésios, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamos, igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Éfeso, ela desviou. Ela foi uma igreja muito cheia dos dons, muito cheia de poder, discernia quem eram os falsos, discernia quem eram os verdadeiros, mas ela perdeu o primeiro amor. O próprio Deus falou, pela visão, lá na ilha, para João, o evangelista, que a igreja de Éfeso era uma igreja abençoada nos dons, discernia de tudo, mas estava perdendo o primeiro amor. Glória ao Senhor. O Senhor parabenizou ela, porque ela conseguia entender. Os que estavam presos na doutrina de Balaão se vendiam pelo ouro, pela prata, pelos presentes, pelas riquezas. E também, ela também sabia discernir, glória ao Senhor, os que adoravam, que eram idólatras, no meio daquele povo. Eles sabiam discernir, e eles odiavam esse povo. Eles se levantavam, combatiam mesmo, saía até muitas vezes ferido. Eles combatiam pela verdade, repreendendo esses tais. Os que andavam na doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, glória ao Senhor, e se feriam, mas eles começaram a perder o primeiro amor. Por quê? Porque começou, irmãos, a perder o sentido da visão e perdendo o amor, glória ao Senhor, irmãos, foram se afastando de Deus. É o que está acontecendo com muitos hoje. Vou procurar ser bem rápido, para não terminar tarde. Irmãos, é o que está acontecendo com muitos. Por muitos ter se mascarado com falso evangelho, glória ao Senhor. Muitos estão se perdendo na fé, não confia mais em oração, não confia mais em profecias, não confia mais em revelações, não confia mais em pregação de palavra. Perderam o primeiro amor, perderam a primeira caridade. No princípio da nossa fé nós acreditávamos em tudo. O que o ancião falasse para nós acreditávamos, e Deus era por nós. Porque nós era criança, nós estava de peito, nós estava de papinha, e nós sabíamos que tudo, glória ao Senhor, era por bem da obra de Deus. E Deus nos livrava, irmão. E Deus nos livrava, mesmo no leito de peito e na papinha, Deus nos livrava. E hoje nós estamos comendo comida sólida. Então a igreja de Éfeso, ela foi repreendida por Deus porque perdeu a primeira caridade. Nós não podemos perder o amor. Não. A gente sabemos, Deus deu para nós o dom do discernimento, de discernir quem é e quem não é. O que tem esse dom sofre, irmão. O que tem esse dom, ele sofre. Ele sofre na terra. Porque ele discerne. Ele começa a discernir primeiro os demônios. Ele começa a discernir primeiro demônios. E ele começa a ver demônio em muitos. Porque tem, irmão. É mais facilidade para os demônios do que para os anjos. Então ele começa a ver logo demônios. E por ele receber esse dom do discernimento, da visão, ele começa, irmão, perder a primeira caridade e já começa a ver demônio em todo mundo. Está errado. Está errado. Nós temos que zelar do dom, da visão, do discernimento, mas zelando do primeiro amor, a primeira caridade. A igreja de Esmirna, ela era perseguida, sofredora, por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Ela era perseguida e ela foi escolhida por Deus, porque não perdeu a fé. Continuou perdendo tudo, mas continuou fiel a Deus. Essa foi uma das duas que Deus amou no meio dessas 7. A igreja de Pérgamos, ela era licenciosa, liberal, e permitia de tudo, e aceitava tudo dentro da igreja para
agradar as pessoas. Repetindo, aqui é uma reunião familiar. E como nós somos família, né, e só tem uma reunião aqui uma vez por mês, nós sentimos de ler isso aqui. Então a igreja de Pérgamos, ela era licenciosa. Ela era liberal. Ela era liberal. E ela aceitava tudo. Tudo. Para agradar as pessoas. Ó, aceitava tudo para agradar as pessoas. E desagradava a Deus. O que importa, nós agradar a Deus ou agradar ao homem? Que certo agradar a Deus. Então a igreja de Pérgamos, ela era licenciosa. Deus era contra ela. Porque era liberal para poder agradar as pessoas. Isso aqui eu quero falar isso aqui, irmãos. E não quero só que seja uma falácia não, mas que nós guardemos no coração e procure exercer isso aqui. É como eu falei agora. Muitos pregam Cristo, mas não vivem Cristo. Tem crente que não gosta nem disso aqui. Tem crente. Eu achei até bom ver pouca gente hoje. Que tem muitos que não gostam nem disso aqui. Não gosta nem disso. Né? Gosta de sapatear do pirueta, eu também gosto. Quando eu me tomo, eu dou umas piruetas também. Né? Profetinhas eu gosto. Mas eu gosto com doutrina. Né? Porque profeta com doutrina não morre não. Né? Porque muitos aí estão profetizando aí e fazendo malabarismo e tudo aí. Mas não tem Deus. Pega Cristo e não tem Deus. Então, muitas estão se comportando dessa maneira, né? Para agradar o homem e liberal, né? Serve a Deus e serve ao mundo. A igreja de Tiatira, que é a quarta, né? Ela era relaxada. Era uma igreja relaxada. Ela era preguiçosa. Olha, veja bem. E essas 7 igrejas, irmão, na visão, quem está na mesma comunhão, essas 7 igrejas hoje habitam dentro de cada um de nós. Essas 7 igrejas habitam dentro de mim. Habitam dentro de mim. Esses 7 sentimentos aqui, ó, que manifestavam nessas 7 igrejas da Ásia, que está escrito lá no Apocalipse, capítulo 2, habita dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Se opondo um contra o outro. Mas o que for verdadeiro como Esmina, e o que for verdadeiro como Filadélfia, esses serão salvos. Esses serão amigos de Deus. Né? A quarta, ela era relaxada e preguiçosa. E não se interessava mais pelo trabalho do Evangelho, nem oração e nem ler Bíblia. A igreja de Tiatira, ela era relaxada e preguiçosa, não se interessava mais por nada, preguiçosa, não tinha mais desejo de orar, não tinha mais desejo de ler a Bíblia, e se tornou uma igreja preguiçosa, relaxada. A quarta. A quinta, a igreja de Sardes, ela era morta. E veja que foram igrejas que foram levantadas, irmão, lá na Ásia. Ela era morta. Ela era morta, sem vida e sem alegria. Não tem aqueles crentes, né? Tem aqueles crentes que paz Deus, irmão, amém. Como é que está, irmão? Passa bem. Tem aqueles irmãos assim, né? É desse tipo aqui, ó. Era morta, sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade e não incomoda o diabo. Está vendo? A igreja de Sardes era morta, sem vida, sem alegria. Glória a Deus. E não dava trabalho ao diabo. Não dava trabalho. E a adversário nem liga para esses crentes. Está nem aí para esses crentes. Era a igreja de Sardes. Está no nosso meio, irmão. Está no nosso meio. Nós somos um povo cristão, crente. Nós temos que pregar Cristo e viver Cristo. É porque nós quer? Não dá para ser fingido. Não dá para ser fingido. O que né? Nós falamos agora, era 7 igrejas. 7 igrejas. E essas 7 igrejas hoje habitam no nosso meio. Não dá para fazer vista grossa. Habita no nosso meio. E é fácil de ver elas. É fácil de ver. E nós falamos isso para quê? Para que nós se acordem, irmão, e sejamos verdadeiros. Glória a Deus. A quinta igreja, Filadélfia, ela era abençoada. Fiel a Deus, não importando o que acontecesse. A igreja de Filadélfia era abençoada e fiel a Deus, não importava o que acontecesse. Pensa na igreja valente? E apesar das dificuldades, ela era fiel. A igreja de Filadélfia, ela era fiel. Se tivesse pensão, ela era fiel a Deus. Se não tivesse pensão, ela era fiel do mesmo jeito.
Se tivesse aplauso, ela era fiel do mesmo jeito. Glória a Deus. Se tivesse perseguição, ela era fiel do mesmo jeito. Então essa era a igreja de Filadélfia. É a segunda entre as duas. Glória ao Senhor. Que foi recebida por Deus no meio dessas 7 aqui. A igreja de Laodiceia, a sexta e última, ela era morna. Ela era morna. A igreja de Laodiceia era morna. Ela era indecisa. Glória a Deus. Serve ao mundo e ao Deus ao mesmo tempo. A igreja de Laodiceia, ela era morna. Servia a Deus. Vai dar para ler aqui a outra parte aqui não. Glória a Deus. Mas deixa para ler outra vez, deixa para o Cristiano ler na outra reunião. Para a gente. Isso aqui, irmão, é para nós crescermos. Né, irmãos? Evangelho, né, sem a palavra não dá, né? Glória a Por Deus. isso que muitos estão se perdendo. Então, muitos crentes são mornos. Mornos. Quando está aqui, vixe, crente que rebenta. Glória a Deus. Quando vem a guerra, cadê o crente? Hã? Cadê o crente? Eu contei agora há pouco, né? Nosso desejo é que todos estejam aqui. A minha esposa, né? O esposo, Glória a Deus. alguns que a gente ama, mas muitos estão sendo usados pelo adversário, irmão. Aleluia, Deus. Alguém pensa que ser usado pelo adversário, eu gosto de falar isso aqui, é pegar um revólver, dar um tiro no outro, eu pegar uma faca aqui, dar uma pesqueirada do irmão, eu dar uma tapa na cara do irmão, chamar um palavrão, eu pensa que é isso aí, não, irmão. Quando você se nega, irmãos, a levar uma alegria para um irmão, você está sendo perseguidor da obra de Deus. Glória a Deus. Então mostra, pregador, dentro da palavra. Vou te mostrar dentro da palavra. Aquele que diz que ama a Deus que é invisível e aborrece o teu irmão que vê constantemente, glória ao Senhor, não ama a Deus. Porque se tu, glória ao Senhor, não tem amor pelo teu irmão que tu vê constantemente, como que tu vai amar um Deus invisível? Glória a Deus. Então isso aqui é para que nós aprendamos, irmão. Um irmão é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Aleluia. Se alguém não me ama, problema deles. Mas eu tenho que amar. Glória a Deus. Principalmente nós que somos pregadores. Né? Principalmente nós que somos pregadores. Se alguém não nos ama. Nós sempre vamos ter inimigo, né, Sebas? Sempre vamos ter inimigo. Glória a Deus. Mas que esse inimigo não seja constituído por mim, nem pelo ministério, nem por nós. Glória a Deus. Cristo teve inimigo também. Mas porque era que ele tinha inimigo? Porque não era da mesma linhagem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós sempre vamos ter inimigo. Mas nós pregadores não podemos fazer inimizade com ninguém. Glória a Deus. É duro. Esse dia eu estava conversando com um irmão de oração. Já vou terminar para nós cantar um hino, mais um hino, verso do hino, e nós ir para a palavra na comunhão. Estava conversando com um companheiro de oração. Ele falou: irmão do Dé, pense na coisa mais difícil. É você amar quem te odeia. Quem te aborrece. Ixi. Aí esse amor aí não é andar pregado com ele direto, não. Sabe o que é? É na hora que você se ajoelha que sente que aquele te afligiu, aquele te odeia, aquele quer ver tua queda, aquele clama para que você não esteja aqui dentro. Porque tem umas orações de crente macumbeiro, viu? Tem umas orações de crente macumbeiro que ora para nós cair. Alamaia. Tem crente que faz uma oração de macumbeiro e diz: tomara que aquele irmão nunca mais volte para a igreja. Glória a Jesus. Irmão, amar o nosso perseguidor, sabe o que é? É quando nós entrar no nosso quarto, na comunhão, a lágrima correr, e nós dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim, daquele irmão, Lamanassalaia, para que ele não pereça, eu não pereça também. Aparece na vida dele e na minha. Glória a Jesus. Socorre ele e socorre eu também na comunhão. Humilhação eu aprendi esses dias, irmãos, que estão aqui na comunhão. Amém. Eu aprendi a sentir o que é humilhação. Eu pensei que humilhação era deixar o cara dar uma tapa na minha cara. Até uns dias atrás. Aprendi isso agora, 25 anos de caminhada. Aleluia, Deus. Aprendi isso agora, pouco tempo. Eu pensava que se humilhar, o cara dar uma tapa na minha cara e eu deixar de dar mais. Era ser humilde. Se humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. Eu digo: se humilhar é isso aí. Mas eu orando, o Senhor falou: não, humilhação não é isso aí não. Sabe o que é humilhação? É alguém te esbofetear, te espraguejar, e dentro do quarto você está de joelho na comunhão, está se humilhando. Lamanassalaia, e quem se humilha perante mim é exaltado.